Inteligência artificial e realidade virtual na divulgação espírita. Esse é o tema do vídeo. Agradeço a vocês que têm assistido os meus vídeos, têm feito comentários, têm inclusive compartilhado e até feito o grande favor de se inscrever em meu canal do YouTube. Fico muito grato por isso. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste pequeno trabalho. Mas nós estamos numa era diferente, numa era onde existe a chamada realidade artificial, a inteligência artificial. Nós estamos conectados com aquilo que acontece no mundo a todo instante. A internet realmente veio revolucionar a sociedade. Essa revolução, evidentemente, ela tem que ser entendida como positiva ou negativa, porque toda revolução, ela, como diz a própria palavra, ela revolve tudo, né? Ela modifica tudo. Essa revolução trazida pela internet, ela pode destruir também, mas ela pode construir. E nós estamos em uma fase de desenvolvimento, de melhora, de engrandecimento tecnológico. Isso é visto, né, de forma muito clara, mas moralmente também estamos melhores, apesar de que geralmente a mídia nos traz somente notícias ruins que acontecem. Mas a gente pode observar, por exemplo, nas mídias nacionais, é pensado aqui e ali um acontecimento chamado de desastre, uma crueldade que foi praticada. E num país de 215 milhões de espíritos encarnados. Então não é tanta coisa ruim que acontece, não, mas a gente fica com a impressão que só coisas ruins acontecem. Por isso que os canais da internet têm por obrigação trazer também as coisas que são boas. E eu tenho exatamente esse objetivo, trazer coisas boas. E falando de espiritismo, de que forma a inteligência artificial e a realidade virtual podem contribuir para isso? Agradeço novamente a você que tem assistido aos meus vídeos. Mas a inteligência artificial, ela pode ser utilizada para facilitar o acesso ao conhecimento espírita, porque a literatura espírita é vasta. Pode ser utilizado com ferramentas de busca mais precisas, com assistentes virtuais que respondem dúvidas sobre as obras de Allan Kardec e dos outros autores, né, que vêm auxiliar as obras básicas da doutrina espírita. Não vem modificar, vem auxiliar o entendimento. E nem vem acrescentar nada também. Então nós temos até mesmo aplicativos de meditação e orientação espiritual que são baseados na filosofia espírita. Porque o espiritismo, ele é filosofia, ele é ciência e é fundamentalmente religião. Por isso que a realidade virtual, ela oferece oportunidades para o futuro da divulgação espírita. Imaginemos centros espíritas virtuais, onde pessoas de diferentes partes do mundo possam assistir palestras, participar de grupos de estudo e até vivenciar experiências educativas sobre a vida espiritual. Essas inovações podem tornar o aprendizado mais interativo e imersivo, aproximando ainda mais as pessoas do espiritismo. Mas também se pergunta se a era digital e a chegada da inteligência artificial irão causar impacto negativo no espiritismo, diante da velocidade com que a informação circula. É uma pergunta que se pode fazer, sim. A era digital e a chegada da inteligência artificial trouxeram profundas transformações na maneira como vivemos, comunicamos e aprendemos, o que também afeta a divulgação e a compreensão de diversas filosofias, incluindo o espiritismo. No entanto, é improvável que essas inovações causem um impacto negativo, principalmente no espiritismo,
que é uma doutrina que nos ensina a refletir, a estudar, a analisar, a usar a inteligência mesmo. Então, desde que isso tudo seja utilizado com discernimento e responsabilidade. É verdade que a velocidade com que a informação circula hoje, ela pode gerar desafios, como a disseminação de informações incompletas ou distorcidas. A doutrina espírita, sendo uma filosofia que valoriza o estudo contínuo e o progresso moral, pode sofrer quando o seu conteúdo é compartilhado de modo superficial ou sem o devido cuidado. No entanto, o Espiritismo sempre caminhou ao lado da ciência e do progresso, conforme exposto por Allan Kardec nas obras básicas do Espiritismo. A doutrina espírita não teme, de modo nenhum, o avanço tecnológico. Aliás, nós até exaltamos o surgimento desse avanço tecnológico, mas é necessário que a gente busque utilizá-lo de forma positiva. A inteligência artificial, por exemplo, pode ser uma ferramenta poderosa para facilitar o acesso a conteúdo de qualidade, permitindo que mais pessoas possam aprender a se conectar com os ensinamentos espíritas. Desde que bem utilizada, a inteligência artificial pode ajudar a organizar informações, traduzir conteúdos para diversos idiomas e até oferecer novos meios de interação, com aplicativos educativos e assistentes virtuais que respondem dúvidas. Assim como qualquer outra tecnologia, o impacto dependerá de como a comunidade espírita e os indivíduos escolheram usá-la. Com um uso ético e bem direcionado, a era digital pode, na verdade, fortalecer a disseminação da doutrina, como tem feito, facilitando o acesso ao conteúdo e conectando espíritas de todo o mundo. Desde os primeiros livros impressos até as redes sociais e os avanços tecnológicos mais recentes, a mídia tem sido uma aliada na expansão e consolidação do espiritismo no mundo. Se bem que existem controvérsias com relação ao conteúdo que muitas vezes é divulgado. Durante o período mais intenso da pandemia do Covid, que foi de 2020 a 2022 aqui no Brasil, houve o surgimento das chamadas lives, palestras feitas ao vivo, lives de palestras espíritas, e mesmo a criação de centenas de canais de divulgação do espiritismo, como o meu próprio canal, que foi criado no ano de 2020. Se bem que essa situação de lives e canais continua até os dias atuais, onde muitas lives e canais permanecem atuando, mas nem sempre o que apresentam seja informações espíritas, ficando muitas vezes no achismo e no entendimento espiritualista, que difere do entendimento espírita. Espiritualista é aquele que acredita que algo exista após a morte do corpo físico. Espírita é aquele que tem certeza o que acontece depois da morte do corpo físico. Então são coisas diferentes. Então a gente vê muitos canais aí, infelizmente, propagando notícias impactantes, talvez para trazer mais pessoas para verificar então aquilo que o canal está mostrando. Então falam de datas, em que falam de afirmações de Chico Xavier. E eu digo aqui com certeza que não existe nenhuma afirmação de Chico Xavier falando sobre o futuro. Ele jamais falou sobre isso, porque Chico Chico sempre foi um estudioso do espiritismo, sempre esteve junto ao lado do espiritismo. Então ele não iria dar datas para nós de acontecimentos que não vão acontecer da forma como é muitas vezes propagada. Allan Kardec, se estivesse entre nós, provavelmente veria essas ferramentas como meios legítimos e necessários para a difusão da doutrina espírita. Assim, como a ciência avança e se torna mais sofisticada, o espiritismo, sendo uma doutrina de progresso,
deve acompanhar e utilizar esses recursos para o bem maior, promovendo o consolo, o esclarecimento e a evolução espiritual de toda a humanidade. Que a tecnologia continue sendo uma ponte para que as luzes do Espiritismo, que vem reviver os ensinamentos de Jesus, alcancem cada vez mais corações e mentes ao redor do planeta. Mas sim, a inteligência artificial e a realidade virtual, elas são certamente alavancas para o conhecimento chegar mais adiante. Mas temos que entender que quando nós utilizamos essa ferramenta chamada de inteligência artificial, devemos entender que se eu pergunto algo para a inteligência artificial, o que a inteligência vai me responder, vamos dizer assim, a inteligência vai me responder, é algo que ela encontrou na internet. Não vai me trazer nada de novo. Mas eu tenho que ter conhecimento para saber se aquilo que está sendo trazido é correto ou não. Mas o que a IA traz é aquilo que ela encontra na internet e que existe disponibilidade na internet. O que a IA faz é facilitar, então, eu chegar a determinados conteúdos, sem a necessidade de fazer uma busca muito grande, uma busca difícil, né? A IA traz isso rapidamente. Mas se eu não tiver conhecimento sobre aquilo que está sendo trazido para mim, eu não posso usar, porque eu preciso conhecer o conteúdo que está sendo trazido para mim, e aquilo deve auxiliar-me no meu conhecimento e desenvolvimento dos meus vídeos aqui. Mas eu tenho que tomar muito cuidado para ver se aquilo que está sendo trazido não é algo que não é correto, que não esteja de acordo com o Espiritismo. Muitas vezes é um entendimento espiritualista, que nós respeitamos, claro, mas não é um conhecimento espírita. É um tema complexo, sem dúvida nenhuma, mas nós somos daqueles que se utilizam da inteligência artificial. Tem ajudado muito, é uma ferramenta extremamente importante, a internet é fantástica, né? Mas é necessário tomarmos cuidado com isso. Agradeço a você que assistiu ao vídeo até agora. Se você quiser deixar o seu comentário aqui, ficarei muito grato. Se você puder e gostar do vídeo, compartilhe, deixe um like também. Isso é muito importante, sabemos disso também. E se for possível, se inscreva em meu canal de palestras no YouTube. Muito obrigado. Desejo que você fique bem, que você fique em paz.